Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo de matemática. Aqui falo do Mário, estudante universitário. Bom, para o presente vídeo resolve questão referente ao limite. Subscreva-se ao canal, partilhe, deixe o seu like e assista ao vídeo até o final. Bom, vamos ao essencial de forma a solucionar a questão para o vídeo. Tem-se limite de Euler elevado a x ao quadrado menos 1 sobre 1 menos cosseno de x. Bom, antes do prossigo importa-me recordar e convidar a si que está vendo o vídeo antes que se esqueça com que subscreve-se ao canal, deixe ficar seu like e partilha. Bom, retornando ao problema de forma a solucionar a questão necessariamente, entendendo que substituir pela determinação, o valor da determinação onde tem-se referente x. Portanto, nesse caso, sob forma a possibilitar a verificação se ocorrerá a indeterminação, haverá indeterminação ou um determinado valor numérico, ou tendendo que ser igual ao infinito ou menos infinito, pois sendo igual a menos infinito ou infinito significa o resultado do problema, sendo igual inclusive a um determinado valor numérico significa o resultado do problema. Então, havendo indeterminação, tem-se que seguir a regra consoante a determinada indeterminação. Então, neste caso, limite quando x tende a 0 de Euler elevado a x ao quadrado, isso menos 1 sobre 1 menos cosseno de x. Então, substituindo, então, teria Euler elevado a 0 ao quadrado, então, menos 1 sobre 1 menos cosseno de 0. Igual, bom, Euler elevado a 0, então, menos 1 sobre 1 menos cosseno de 0 é igual a 1. Então, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, nesse caso, Euler elevado a 0, 1. Então, 0 sobre 0. Então, nesse caso, 0 sobre 0 é uma indeterminação. É uma indeterminação. Então, nesse caso, o que significa de que limite quando x tende a 0, Euler elevado a x ao quadrado menos 1 sobre 1 menos cosseno de x. Então, em determinação 0 sobre 0. Bom, resolvendo o problema, então, limite quando x tende a 0. Nesse caso significa que é uma determinação e não o resultado do problema. Porém, podendo solucionar, então, limite Euler elevado a x ao quadrado menos 1 sobre 1 menos cosseno de x. Nesse caso tem-se 1 menos cosseno de x, entendendo que obter a identidade trigonométrica ou identidade fundamental trigonométrica, então nesse caso tendendo que aplicar o par conjugado. Então 1 mais cosseno de x, par conjugado de 1 menos cosseno de x. Então, tanto ao numerador, inclusive 1 mais cosseno de x. Pois, simplificando 1 mais cosseno de x e 1 mais cosseno de x, retorno à expressão inicial. Então, nesse caso, limite x tendendo a 0 de Euler elevado a x ao quadrado, tanto menos 1. Então, vezes 1 mais cosseno de x. Então, 1 menos cosseno de x, 1 mais cosseno de x. Agora, nesse caso, 1 menos cosseno de x vezes 1 mais cosseno de x, então é igual a, deve ser o mesmo que eu dizer, 1 mais cosseno de x menos cosseno de x, 1 mais cosseno de x. Então aqui coloco em evidência 1, depois multiplico 1 mais cosseno de x menos cosseno de x e depois 1 mais cosseno de x. Então nesse caso será 1 mais cosseno de x menos cosseno de x vezes 1 menos cosseno de x.
Então, menos cosseno de x vezes mais cosseno de x, então menos cosseno ao quadrado de x. Então, tem-se em comum e simétricos, cosseno de x menos cosseno de x. Resumindo, então, isso será igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x, necessariamente. Então, tendo que substituir, então terei, nesse caso, limite, quando x tende a 0, de Euler elevado a x ao quadrado menos 1 mais cosseno de x, então, sobre, nesse caso, 1 menos cosseno ao quadrado de x. Mais 1 igual a cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Então, nesse caso, terei limite quando x tende a 0 de Euler elevado a x ao quadrado menos 1. Então, 1 mais cosseno de x. Então, sobre seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x. E nesse caso tem-se simétricos, valores simétricos, as expressões simétricas, não, cosseno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x. Então, limite quando x tende a 0 de Euler elevado a x ao quadrado menos 1. Então, 1 mais cosseno de x. Então, sobre seno ao quadrado de x. Então, isto que é o mesmo, inclusive, ter dito seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x e tendendo que substituir necessariamente. E neste caso, para este caso, inclusive, propriedade distributiva seria válido, ou inclusive teria dito inclusive 1 vezes 1 menos cosseno de x mais cosseno de x vezes 1 menos cosseno de x. Então seria o mesmo resultado, a mesma expressão. Então, nesse caso, tendendo que substituir, a indeterminação será 0 sobre 0, inclusive. Então, reparando, Euler vai dizer, então 1 menos 0 vai ser 0. Então, inclusive, sendo 0, 0. Então, podendo obter a identidade trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado de x, ou seja, nesse caso tem-se Euler, limite de Euler elevado a x ao quadrado menos 1, onde x tende a 0. Então, se eu coloco x ao quadrado ao denominador, isso será igual a 1. Então, podendo obter nesse sentido também. Então, limite quando x tende a 0. Então, Euler elevado a x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado. Então, vezes x ao quadrado. Isso será a mesma expressão, porque se eu simplifico x ao quadrado e x ao quadrado, volto à expressão Euler elevado a x ao quadrado menos 1. Então, porém, vezes 1 mais cosseno de x. Então, sobre seno ao quadrado de x. Necessariamente. Então, neste caso, como dizia, Euler limite quando x tende a 0 de Euler elevado a x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado é igual a 1. Então, nesse caso, terei limite quando x tende a 0 1 vezes x ao quadrado 1 mais cosseno de x. Então, sobre seno ao quadrado de x. Neste caso, a identidade trigonométrica fundamental, inclusive, se eu tenho seno, limite quando x tende a 0 de seno de x sobre x é igual a 1. Se eu tenho limite de seno, ou seja, x sobre seno de x, quando x tende a 0, inclusive é igual a 1. Agora, se eu tenho limite onde x tende a 0
de seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado também é igual a 1. Se eu tenho o limite quando x tende a 0 de x ao quadrado sobre seno ao quadrado de x, inclusive é igual a 1. É igual a 1. Por quê? Porque nesse caso equivalente de seno ao quadrado de x é x ao quadrado. Então x ao quadrado do numerador e do denominador, então será igual a 1. Necessariamente. Então nesse caso terei limite quando x tende a 0 de x ao quadrado sobre seno ao quadrado de x, então vezes limite quando x tende a 0 de 1 mais cosseno de x. Então, como dizia, é igual a 1 nesse caso. Então, limite quando x tende a 0, então, vezes limite quando x tende a 0, substituindo, teria 1 mais cosseno de 0. Neste caso, será igual, bom, limite de 1 quando x tende a 0 é 1. Então, limite quando x tende a 0 de 1 mais cosseno de x, cosseno de 0, perdão. Então, 1 mais cosseno de 0 é 1. Então, é igual a 2. Igual a 2. O que significa, neste caso, de que limite quando x tende a 0 de Euler elevado a x ao quadrado menos 1 sobre 1 menos cosseno de x é igual a 2. É igual a 2. Bom, deixando ficar a ilustração para si, que se calhar tenha ficado para trás. E antes que esqueça, é importante recordar que deixe ficar seu like e partilhe para que o vídeo chegue aos mais quais possam assistir. Inclusive deixe ficar seu like para que o algoritmo de YouTube perceba que o conteúdo é importante, para que inclusive partilhe-se em sua forma de recomendação para que chegue aos que realmente possam assistir. Outra possibilidade para a resolução do mesmo problema seria a partir da regra da derivação. Então, porque nesse caso tendo o limite quando x tende a 0 de Euler elevado a x ao quadrado menos 1 sobre 1 menos cosseno de x, porque a indeterminação é 0 sobre 0, então posso aplicar L'Hospital. E L'Hospital é válido tanto para a indeterminação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Então, caso não seja 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, pode-se converter dessa forma a obter essas possíveis indeterminações para aplicar a regra de L'Hospital. Então, neste caso, terei limite quando x tende a 0 de Euler elevado a x ao quadrado menos 1 sobre 1 menos cosseno de x, derivando do numerador e denominador. Então, nesse caso, derivada de Euler elevado a x ao quadrado, aplicando a regra da derivação exponencial. Então, Euler elevado a x ao quadrado, x ao quadrado, derivada, Euler elevado a x ao quadrado, vezes o logaritmo natural de Euler. E logaritmo natural de Euler é igual a 1. Então, nesse caso, Euler elevado a x ao quadrado, derivada, isso será igual a 2x Euler de x ao quadrado. 2x por a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, nesse caso, terei limite quando x tende a 0 de 2x Euler elevado a x ao quadrado. E derivada de 1 é 0, pois é uma constante. Derivada de uma constante é igual a 0. Então,
sobre 1 menos cosseno de x, derivada é o mesmo que dizer derivada de 1 menos cosseno de x derivada. E derivada de 1 é 0, pois é uma constante. Constante é qualquer valor numérico. Então, nesse caso, derivada de cosseno de x é igual a menos seno de x. Então, nesse caso, terei menos seno de x. Menos, menos, mais. Então, igual a mais seno de x. Então, terei aqui seno de x. Então, em determinação, achar a determinação normalmente será 0 sobre 0. Então, podendo aplicar ainda mais a regra de L'Hospital. Então, terei 2x elevado a x ao quadrado derivada sobre seno de x derivada. Nesse caso, tendo 2x elevado a x ao quadrado, 2 é uma constante, posso colocar na evidência. 2x elevado a x ao quadrado, só derivada, colocamos na evidência 2 porque é uma constante, derivada de uma constante zero. Então, terei x, aplicando a regra de produto, se eu tenho u vezes v, derivada será derivada de u vezes v mais v derivada vezes u. Então, nesse caso, terei x, ou seja, 2 vezes x derivada é o elevado a x ao quadrado mais é o elevado a x ao quadrado vezes x. Igual, nesse caso, a 2 derivada de x é 1. Então, é o elevado a x ao quadrado mais a derivada de é o elevado a x ao quadrado é o elevado a x ao quadrado. Já dizia que é 2x é o elevado a x ao quadrado. 2x é o elevado a x ao quadrado. Podendo colocar aqui em evidência o que temos em comum. É o elevado a x ao quadrado. Então, 1 mais 2x. Necessariamente. O que significa de que essa derivada de 2x é o elevado a x ao quadrado. Então, é igual necessariamente a 2 é o elevado a x ao quadrado, entre parênteses 1 mais 2x. Então, substituindo, teria aqui 2 é o x ao quadrado 1 mais 2x sobre derivada de seno de x é igual a cosseno de x. Então, nesse caso, terei cosseno de x. Por tratar-se de limite quando x tende a 0. Então, tendo que substituir para a determinação, neste caso, terei 2 é o elevado a 0, 1 mais 2 vezes 0, sobre cosseno de 0. Então, neste caso, terei 2 vezes 1, 1 mais 0, sobre cosseno de 0, 1. Então, igual a 2. O que significa exatamente que limite de L elevado a x ao quadrado menos 1 sobre 1 menos cosseno de x, quando x tende a 0, é exatamente igual a 2. Exatamente igual a 2. E é o mesmo resultado que eu obtive anteriormente. Bom, deixando ficar a ilustração para si e se calhar tenha ficado para trás.
E importa para recordar antes de termino com que subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações, ative o sino de notificações. Deixe ficar seu like, inclusive partilhe. E recomendo com que revisite playlists dos vídeos do canal. Encontre-se disponíveis resoluções guias referentes à matemática, inclusive limites, playlists ou lista de reprodução. É tudo, forte abraço, até o próximo vídeo.